Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar com a nossa prece, então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais. Então, nesse momento, pedimos a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra, patrono deste estudo, que ele possa nos amparar, nos sustentar e direcionar as nossas palavras para que esse estudo possa trazer conforto, amparo, sustento e orientação para aqueles que se encontram neste momento, sintonizados ao estudo que será trazido na tarde de hoje. Senhor, ampara, protege a humanidade toda, consola os corações sofredores, necessitados de uma palavra sua. E que possamos, o mais rápido possível, Senhor, retornar para as atividades da nossa casa, retornar para aquilo que nós já conseguimos fazer dentro das tarefas do bem, que foi para cada um de nós conduzidos nesta casa de amor, de acolhimento, que é a nossa querida Casa do Caminho. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, graças a Deus, né, meus queridos, mais uma tarde nós estamos aqui fazendo uma leitura prévia, né, e alguns comentários para vocês daquilo que a gente estuda um pouquinho à frente de vocês, né? Nunca querendo esgotar o tema, nunca querendo esgotar o assunto. Então, nós vamos estudar hoje a Lei de Liberdade, que vai da 803 a 813. Então, nós vamos iniciar o capítulo. Então, nós vamos falar da igualdade natural até a desigualdade das riquezas. Então, vamos começar? Então, acompanhando, né, o nosso livro, a gente vê, Kardec sempre pergunta, né, se a lei de igualdade seria uma lei de Deus. Ele sempre inicia todos os capítulos das leis perguntando se faz essas leis, né, parte das leis naturais, e a gente já sabe a resposta. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui no meu livro para a gente iniciar. Da liberdade natural. Espera só um pouquinho que eu estou abrindo meu livro aqui, gente. Aqui. Então, vamos lá. (803) 803, então. Perante Deus, são iguais todos os homens? E aí os espíritos respondem para Kardec. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, Kardec pergunta, né, inicia aqui para a gente se perante Deus somos todos nós homens, né, homens e mulheres, perante Deus se todos nós somos iguais. E a resposta dos espíritos é exatamente que diante de Deus nós todos somos iguais perante Deus.
a sua lei é igual para todos nós, né? Não existe diferença das suas leis para nós. E o mesmo sol que brilha para um vai brilhar para o outro, né? Então, o que a gente vê aqui? Que ele não vai fazer distinção de raça, ele não vai fazer distinção de credo, e que ele vai envolver tudo e todos, né? Com seu imenso amor. E que essa luz, por isso que ele faz essa analogia, a luz do sol, vai brilhar para todos, para todas as estrelas. O oxigênio que a gente respira é o mesmo para todo mundo. O perfume das flores, a beleza da natureza é igual para todo mundo, né? Não tem diferença. Então todos nós perante Deus somos iguais. E graças a Deus, né? Graças a Deus que somos todos iguais perante Deus. As diferenças, as desigualdades, quem faz e quem enxerga, né? Somos nós. Mas graças a Deus, ele não faz isso, né? Ele não faz essa distinção que vem do nosso preconceito, do nosso orgulho, do nosso não entendimento ainda de como somos, de como ainda não nos enxergamos como irmãos. Porque no dia que nós nos enxergarmos como irmãos, essa desigualdade ela não vai existir, né? A gente ainda, Dr. Herman fala uma coisa muito interessante, que nós somos espíritos de clã. Espíritos de clã porque ainda somos e nos vemos como irmãos só de sangue. Mas quando nós nos vermos como irmãos de humanidade, né, como Jesus nos diz, somos todos irmãos, somos irmãos de um mesmo Pai, quando a gente realmente se enxergar como irmãos de humanidade, né, como irmãos do mesmo credo, irmãos de mesma raça, como Deus aqui nos enxerga, como todos seus filhos, isso tudo vai vir abaixo. Mas enquanto a gente ainda for divididos por casta, por religião, aí fica difícil, né? Mas Deus não nos separa assim, graças a Deus. Então vamos passar agora para 804, em que ele vai falar sobre as desigualdades das aptidões. Então a gente vai fazer 804, em que ele fala assim: por que não ortogou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aí, hein? Por que será que Deus não ortogou todas as aptidões a todos os homens? Ai, ia ser sem graça, né? Todo mundo sendo médico, todo mundo sabendo cozinhar, todo mundo... A gente ia ser igual. E ser igual é muito chato, né? Igual não no sentido da igualdade que a gente falou anteriormente, mas a igualdade das aptidões. Como é que a gente ia se misturar? Como é que a gente ia trocar figurinha, né? Então vamos lá para a resposta dos espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, porque fomos criados em momentos diferentes, né? E consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, dependendo do tempo em que eu, espírito imortal, fui criado, eu fui adquirindo aquisições. Então, eu fui experienciando, eu fui ganhando mais ou menos experiências. Então, nessa troca em que a gente faz, é que está a beleza da mistura, do aprendizado. Então, se eu tenho mais aptidões, eu posso ensinar para aquele que tem menos. E essa troca que está a beleza, né? Então, todos os espíritos encarnados e desencarnados do universo, eles são criados simples e ignorantes. E essas aptidões, elas são frutos exatamente da experiência individual de cada um de nós. E ainda bem que a gente vive, né, nessa lei de sociedade em que a gente mutuamente se conecta e se mistura, porque é nessa mistura, é nessa troca que a gente vai aprendendo uns com os outros e vai possibilitando também avançar muito numa encarnação, porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Olha que bacana. 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Tudo que eu adquiro como aprendizado, eu não perco, mesmo que eu vá para uma
esfera superior. Aquilo fica como aprendizado do espírito. Então ele responde: sim, já temos dito que o espírito que progride não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve, porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, quando a gente passa de um mundo inferior para um mundo melhor, né? A gente vai levar aqueles conhecimentos adquiridos, né? É claro que o meu invólucro, né, o meu perispírito, quando eu vou para um mundo melhor, ele também vai ser um invólucro daquele mundo do qual agora eu faço parte. Às vezes, né, na minha primeira encarnação naquele mundo, em relação ao mundo que eu passo a coexistir, a coabitar, então vamos imaginar, deixa eu tentar ser mais simples. Quando nós encarnamos pela primeira vez no mundo primitivo, nós tínhamos um perispírito próprio daquele mundo primitivo. Então nós éramos mais materializados e o nosso perispírito era próprio para aquele mundo primitivo. E nós, como espíritos imortais, fizemos os conhecimentos e as aptidões necessárias para aquele mundo. Quando o nosso aprendizado como espírito mortal ali se cessou e nós evoluímos para um mundo de provas e expiações, como é a nossa condição hoje, o nosso perispírito passa a ser revestido para um mundo de provas e expiações. Só que, óbvio, nas primeiras encarnações de um mundo de provas e expiações, a gente não vai adquirir o melhor dos invólucros, né, em relação ao perispírito. Então, a gente às vezes tem um perispírito ainda mais materializado pela nossa condição moral. Mas, à medida que eu caminho moralmente, eu vou também melhorando a minha condição perispiritual. E aí, à medida que eu melhoro a minha condição perispiritual, como é o caso de alguns espíritos que podem reencarnar por missão, eles podem sim, eles podem escolher por missão vir até numa condição perispiritual, né? Numa condição perispiritual não, numa condição de um corpo físico mais precária, né? Mais grosseira, para nos servir como exemplo de como a gente pode superar as nossas condições aqui na Terra. Mas isso porque ele já tem condição moral. Porque ele já tem aquisições como espírito. Nunca o contrário. Se nós não tivermos conquistado essa condição moral, nós não podemos fazer isso, tá? E a gente nunca perde aquilo que a gente conquistou. O que é a conquista do espírito imortal, as aptidões e as aquisições morais sempre são conquistas do espírito. Ele nunca perde. Tá? Então, assim, quando ele vem, né, um espírito, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Não vou dar um exemplo concreto de alguma encarnação, porque assim, não me vem à mente agora, mas eu vou dar um exemplo pela condição dele de espírito imortal, mas eu não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Eu estou sugestionando, supondo. Vamos imaginar um espírito como o Dr. Bezerra. É cabível que ele encarne no planeta Terra com uma condição física, num corpo mais perecível, num corpo doente? É possível. Por quê? Porque ele tem condição de escolher. Porque é um espírito que já tem conquistas. A gente já tem informação de que ele é um espírito que poderia encarnar até em outro planeta, pelas conquistas morais dele. Então, ele pode escolher encarnar no planeta Terra num corpo mais perecível, num corpo mais doente, né? Como uma missão para mostrar para a gente que é possível suportar uma encarnação cheia de dor, cheia de sofrimento, com uma certa leveza, uma certa... não é submissão a palavra, suportação, resignação, com uma certa resignação diante
da questão da palavra de Deus, para mostrar a sua fé, né, a sua suportação e tudo mais, tá? Então vamos para desigualdades sociais, 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Será que é da lei da natureza as desigualdades sociais ou será que é o homem que cria as desigualdades sociais? Vamos ver quais são as respostas dos espíritos? E aí eles respondem: não, é obra do homem e não de Deus. Realmente, se fosse obra de Deus, Deus não teria todos aqueles atributos que a gente estuda, né? Deus não seria bom e Deus não seria justo. Na verdade, a desigualdade social ainda é fruto do egoísmo do homem, que não se contenta com o que tem e não sabe ainda dividir. E volto a repetir, não enxerga o outro como irmão e no seu egoísmo não consegue se conter nos seus excessos, né? Vamos pegar um exemplo básico, comida. Por que a obesidade aí tá absurda? E por que tem tanta gente morrendo de fome? Porque uns não se contentam, comem demais e não sabem dividir a comida que tem em excesso e dividir com aqueles que não têm. Se a gente dividisse, né, não tinha tanta gente morrendo de fome. E por aí vai. É uma questão mais profunda, né? Mas a gente poderia pensar um caminho mais simples, né? Ou a própria questão do frio. Eu falando aqui do frio com o meu casaco aqui maneiro, né? Mas por que eu no meu armário tenho 3, 4 casacos e tem gente morrendo de frio lá fora? Então são questões que a gente tem que parar e pensar. Né? Não é só uma questão governamental, é uma questão governamental sim, mas eu no meu micro universo, se eu tenho 3 casacos, eu não sou 3 pessoas, eu sou uma só. Se ainda tem uma pessoa morrendo de frio, significa que eu ainda sou egoísta. Eu podia ter um casaco e doar os outros 2 que eu tenho no armário. São questões que a gente tem que pensar. Então, eu sou egoísta? Sim, eu sou egoísta. Eu teria que doar aqueles 2 casacos que eu tenho no meu armário, enquanto eu ainda tenho um irmão passando frio. Então, a gente tem que parar e raciocinar sobre isso, né? Porque a gente pensa sempre no macro, mas a gente tem que olhar para o nosso umbigo também, né? A gente tem que parar um pouco. Desculpem o que eu vou falar, mas isso pode até não parecer para vocês e não fazer sentido para vocês, mas no meu entendimento faz sentido para mim. Eu acho que é a hipocrisia da gente quando a gente olha só para o outro e não olha para dentro de nós. Então, no meu entendimento, quando a gente tem excesso dentro da nossa casa, a gente está sendo hipócrita quando a gente só olha o problema sendo do governo, sendo do político, do poderoso, que pode ali ter a condição de resolver o problema do macro. Óbvio que ele tem, não é isso que a gente discute. Mas eu tenho que entender que eu tenho responsabilidade nesse processo. Porque eu tenho pessoas no meu entorno, principalmente num país como o nosso, muito próximos de mim, que estão passando por necessidades que muitas vezes eu não sei e que eu poderia estar olhando melhor. Então fiquemos atentos para não sermos hipócritas, para não sermos cegos, como Jesus falava. Vamos seguir aqui. 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para que em proveito próprio oprimir os fracos? Então, deixa eu repetir porque eu mesma me perdi, tá? Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. Complicado, né? Complicado. Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito os outros sofrerem. E às vezes a gente não consegue entender
Por que nessa encarnação a gente está sofrendo tanto? Algumas coisas e muitas coisas, né? O plano espiritual fala pra gente, os estudos mostram pra gente, que são construções dessa encarnação mesmo. Mas algumas podem estar na explicação nessa resposta, né? Coisas que a gente de repente abusou da nossa superioridade de posições anteriores e que agora nessa a gente está tendo que se reaver com a lei, né? Então, todos os espíritos que aqui na Terra abusam da superioridade, e aqui a gente não está falando só dos grandões, não. Superioridade, gente, é a gente na relação com um empregado que está na nossa casa, a gente na nossa superioridade com o filho, a gente na nossa superioridade com no trabalho, né? Não é só o nosso chefe e a gente ser superior, às vezes é a gente e o nosso estagiário e por aí vai, tá? É superioridade em qualquer sentido. Então, todos os espíritos que aqui na Terra abusam da superioridade, aproveitando os recursos de que se dispõe, sejam eles na área econômica, social ou intelectual. Olha que interessante. Intelectual, todos nós aqui entraríamos, né? Quantas pessoas aí não têm oportunidade de estudar e nós tivemos? Certamente estão se endividando com o futuro e em futuras reencarnações arcarão com os compromissos assumidos. Aqui no Brasil, agora me deu até dor no coração, aqui no Brasil, nós brasileiros estaremos profundamente, quem teve a oportunidade de estudar, vai estar profundamente endividado com essa questão da educação. Os profissionais de saúde aqui também. Os profissionais da área social aqui também. Ai, gente, a gente está encalacrado. Porque olha só, a gente aqui está tendo oportunidade. A gente recebeu muito. Será que a gente está fazendo a nossa parte? De dividir esse nosso conhecimento com essas criaturas que não estão tendo nada disso? E a gente ainda no alto do nosso conhecimento, a gente acha que a gente é superior a todas essas pessoas? Será que a gente está ajudando essas pessoas? Ou será que a gente está naquele discurso de que, mas fulano não quer nada. Mas a gente dá oportunidade, mas eles são preguiçosos. Será que a gente está com esse discurso pronto? Será que me fez lembrar muito do Dr. Herman falando sobre a aula de apoio da evangelização? O Dr. Herman falou assim, não precisa de professor, não precisa de pedagogo. Você ensinou seu filho a fazer dever de casa? Então você está apto ao apoio escolar. Então lá na Casa do Caminho, gente, não tem ninguém que não esteja apto ao apoio escolar. Olha o endividamento da gente. Olha o endividamento da gente. Caramba! É pra gente pensar, hein? É pra gente pensar. A aula de hoje é pra gente pensar muito. Vamos lá para as desigualdades das riquezas, 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? As grandes fortunas têm diversas procedências, é verdade, né? Herança de pai, de avô ou de outros membros da parentela familiar, adquirida através de esforço próprio, em anos de trabalho, e usando a velhacaria, o roubo, a pilhagem, né? Desonestidade, a corrupção, e por aí vai, né, gente? Vamos para 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida,
Alguma responsabilidade cabe para esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será reparação. Levado em conta, portanto, não raro é este último quem a provoca. Então, os herdeiros, ele vai dizendo aqui que não são responsáveis por heranças obtidas de forma fraudulenta. Mas eles vão ser responsáveis pelo uso desses bens, que devem ser o quê? Carreados, né, para a origem de onde foram retirados. E a gente deve pensar que deve ser corrigida a injustiça que foi feita. Então, a gente usufruir de uma fortuna ilegal constitui crime também, né? Então, na verdade, deveria o que? Ele diz aqui, deve-se reparar o erro que foi cometido. 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pela disposição que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são as boas ações, amargas sempre as dos outros. Sempre entendei o bem. Então, os bens temporários que chegam às nossas mãos não devem nos impressionar de maneira nenhuma. Como o nome diz, são temporários, não são nossos. É importante a gente lembrar da palavra de Jesus. Aonde tiver o meu tesouro, vai ser aonde vai estar meu coração, né? E como a gente percebe que assim, as pessoas falam, não, eu não ligo para isso. Mas como as famílias brigam, se matam, se perdem por causa de dinheiro. Né? A gente finge que não faz falta, a gente finge que não faz, mas faz, gente. A gente se perde com dinheiro, sabe? A gente se destrói por dinheiro. Se tem duas coisas no mundo que a gente cai, é dinheiro e sexo. A humanidade se perde ainda nesse caminho. Então, assim, sabe? A gente não se enganem não, sabe? A gente ainda se perde muito nesse caminho. 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caráteres. E a gente vê aí, né, que alguns sistemas que tentaram essa igualdade, a gente viu que era para o povo só, mas que a nata que criou vivia na luxúria, enquanto o povo é que só vivia na pobreza. E a gente viu que eles tiveram que se reabrir aí, né, para poder continuar. Então ele diz aqui, nunca houve em nenhuma época na Terra a igualdade absoluta de riquezas. Mesmo porque os homens não são iguais e cada um evolui à sua maneira, com mais ou menos capacidade de construir riquezas, e aqueles mais esforçados são os que saem vitoriosos nessa área da vida. Então é muito difícil, né, você manter essa igualdade pelo motivo que ele diz aqui, né? A gente tem alguns exemplos disso e a gente viu que não deu certo. Foi aquilo que eu falei. As pessoas os governos que mantiveram isso, a gente vê que avançaram em alguns sentidos. A gente não está aqui para criticar, mas assim, essa igualdade foi falsa, né? Ela foi uma igualdade para médicos, para profissionais, mas para os governos e para aquelas pessoas que mantinham o poder, eles tinham a riqueza, né? Então, isso foi para inglês ver, como a gente diz, né? 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar.
se entendesse conveniente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. É verdade. Então, o bem-estar das pessoas fica ao critério delas mesmas, né? E o poder das autoridades, quem dirige as cidades. Porque ele envolve a maneira de viver diferenciada. Mas é muito mais fácil de ser implementada do que a igualdade mesmo. Em ambos os casos, não haverá nunca um alinhamento total, né? É porque é o que está se falando aqui. O próprio homem, ele perturba esse alinhamento. Esse alinhamento ele só vai ser possível quando? Quando moralmente a gente já estiver mais avançado, pensando de uma maneira mais igualitária, no sentido de quê? De moralmente a gente está melhor, então os nossos pontos de vista, a nossa ideia, né, vai ser melhor, não é melhor interpretada, é melhor vista, porque a nossa condição moral vai ser melhor. E aí, com a nossa condição melhor, os nossos vícios, as nossas paixões não vão estar imperando sobre nós, né? 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada da semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que lhe falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. A gente vê, né, a questão da sociedade, da responsabilidade aqui. A gente, por um lado, né, viveu o tempo do capitalismo, por outro, o tempo do socialismo. Duas culturas que foram totalmente opostas, né? A gente viu que não dá para ser todo mundo igual, né? Porque a igualdade, como ele diz aqui, a igualdade absoluta das riquezas não é a saída, mas por outro lado a gente vive também um capitalismo selvagem, cada vez mais inventando necessidades que não são reais, né? Falando assim uma coisa interessante, hoje se você vai até para WhatsApp é muito interessante, né? Outro dia eu estava vendo minha máquina que está funcionando, aí eu lembrei de um exemplo. Eu vi um vídeo que me mandaram no WhatsApp sobre máquina de lavar. E aí, no tempo da minha mãe, né? As máquinas de lavar duravam 10, 15 anos, né? Era uma felicidade total, né? Os produtos, eles eram feitos para durar, né? Assim como a televisão. Depois eu vou contar a história da televisão também, rapidinho. E aí as máquinas de lavar eram para durar muito tempo. A gente chamava os técnicos em casa, que era uma nota também. E aí tinha os técnicos de geladeira, de máquina de lavar e tudo mais. E aí eu recebi esse negócio no WhatsApp, que as máquinas de hoje todas modernas, maravilhosas, água quente, isso e aquilo, mas é um problema na vida da gente, né? Porque foram feitas para durar 2, 3 anos. E aí eles empurram aquele negócio de você paga a máquina de lavar e ainda tem que fazer o estendido, né? E aí quando você vê, o preço é mas acrescido desse negócio de estendido, que não sei se vocês já fizeram, mas é uma praga, porque quando você faz, que dizem que você vai ter uma máquina nova com esse estendido, mas eu nunca vi, porque nunca você ganha essa máquina nova. Mas bom, aí o técnico lá desvenda pra gente nessa mensagem do WhatsApp, para você não colocar naquele dispenser, que é feito um dispenser para você colocar o sabão em pó e o amaciante, eles dizem para você não fazer isso. Porque aquilo com o tempo vai ficando acumulado ali e cai, acho que por dentro da máquina, e estraga o painel. E é isso que danifica rapidamente a máquina e faz com que você tenha que, com o tempo, trocar a máquina, porque o conserto sai tão caro
que você vai fazer as contas e percebe que é mais fácil você comprar uma máquina nova do que consertar a máquina. Fruto de quê? Sociedade capitalista, não é mesmo? Então você vê que essa sociedade capitalista, ela vai gerando, de 3 em 3 anos, você trocar máquina de lavar. Só que, gente, vamos combinar, né? No tempo da minha mãe, a gente não trocava máquina de lavar assim, não. E eu me lembro que a gente casava, aí era o padrinho de casamento, dava a máquina de lavar, porque era caríssimo, o outro dava a geladeira. Eu me lembro que quando a gente trocou a geladeira na casa da minha mãe, foi assim, um acontecimento. Hoje a gente troca a geladeira, a gente troca a máquina de lavar, fogão, toda hora, porque tudo estraga, né? Então olha essa sociedade de consumo fazendo com que a gente troque. Esses aparelhinhos aqui, touch, toda hora a gente troca. Não só por causa dos modelos que vão se atualizando e ficando maravilhosos e a gente fica tudo de olho gordo, né? Mas porque esse touch aqui dá defeito. Então, assim, é o que ele fala ali. A sociedade de consumo, ela vai gerando também, ela tem essa responsabilidade, né? Tem a nossa questão de sermos ainda seres egoístas, que não sabemos nos controlar, mas a sociedade ela também vai responder, né, por aquilo que ela está criando, essa necessidade falsa que ela está criando para esses espíritos que ainda não sabem se controlar. Então, todos nós estamos interligados e vamos responder por isso, por criar também seres doentes, né? Seres que ainda precisam de não sei quantas plásticas, né? Que precisam, né? Eu tô aqui 50 anos, vocês estão vendo aqui, né? Dei uma repaginada total. Então, assim, não fiz plástica, gente. Mas eu tô dizendo assim, essa necessidade que a gente tem de estar sempre jovem, bonita e se cuidando, né? Que necessidade é essa? Se é tudo temporário, se é tudo passageiro. Brincadeiras à parte, é isso que ele está querendo dizer em relação à sociedade ter essa culpa. Tá bom? Então, o estudo da tarde de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha podido refletir um pouquinho. E que o que fica, né? O que fica da base é, enquanto nós não nos vermos como irmãos, enquanto nós não nos enxergarmos como irmão em humanidade, essa diferença, essas desigualdades, elas farão parte da nossa sociedade, do nosso mundo ainda de provas e expiações. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, encerrar agora o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra, nosso patrono, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, estudando e refletindo sobre um assunto tão importante. Ajuda-nos, nos direciona, nos sustenta e nos ampara na semana que está terminando e na semana que irá iniciar. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que todos tenham uma ótima semana e a gente se encontra no sábado que vem com mais um estudo da nossa casa. Que assim possa ser. Graças a Deus.